Pois bem, Dutra, estamos aqui, cara, em uma nova ocasião aqui do que a gente chama agora atualmente de Papo Talk, que é lá o estilo podcast e talk show que a gente está realizando. Primeiramente, a gente teve aí como convidado a Kelly em 2 vídeos, e agora, cara, a gente tem aqui o Fernando. O Fernando, que ele já tem aqui produções e projetos para a Steam, e que aqui em específico, como a gente vai comentar com ele, junto com ele, com a vida dele na questão de game dev, desenvolvimento de jogos, como também dar um ar especial, um ar a mais sobre o jogo dele que será lançado ainda ano que vem, se eu não me engano. É ano que vem, não é, Fernando? Cara, é assim que eu conseguir. O plano tá pra ano que vem, mas se eu conseguir lançar ele antes, vai ser antes. O limite seria ano que vem. Então, cara, já pra dar um pontapé inicial, já pra iniciar como que é o ponto-chave, vamos começar aqui então, Duda. Começar com um convidado. Ô Fernando, antes de tudo, antes de a gente comentar sobre o jogo e afins, você como game dev, cara, você como desenvolvedor de jogos, por exemplo, a Kelly, a convidada anterior, ela comentou que tudo isso de game dev iniciou com ela quando o pai dela convidou ela a jogar videogames quando ela era ainda criança, cara. Quando ela era ainda criança. Então, quando ela era criança, pegou ali o controle e começou a jogar, e a partir daquele momento começou aquele sonho dela de se tornar uma game dev, uma desenvolvedora de jogos. Com você foi algo semelhante, cara? Ou tem alguma inspiração mais, alguma coisa mais profunda contigo, antes da gente comentar mais sobre o jogo, por exemplo? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, Dutra. Obrigado aí, Mago. Bom, cara, eu sempre criei jogos há muito tempo lá, quando tinha o RPG Maker, o Game Maker, tinha uma porção de programas, assim, bem simples há bastante tempo, mas eu nunca levei como se fosse um trabalho, né? Eu sempre fiz assim por hobby mesmo, porque eu gostava de fazer arte, né, e fazendo arte também gostava de fazer animação, então criação de jogos assim era uma coisa que eu gostava muito, mas acabei nunca levando como profissão, né, na época sempre foi uma coisa assim que hobby. E aí eu trabalhei muitos anos com gastronomia, né, trabalhei com cozinha, fui cozinheiro muitos anos, trabalhei em restaurantes e, assim, recentemente, posso dizer, porque eu fiquei uns 15 anos trabalhando em restaurante, uns 3 anos para cá eu resolvi trabalhar com jogos, né? Surgiu uma oportunidade lá, eu estava vendo alguma forma de estudar sobre jogos, de me renovar. Eu conheci uma escola e aí eu fui fazer um curso lá, fazendo o curso assim, comecei a conversar com o pessoal do colégio e acabei me tornando professor também nessa escola. E aí eu fico passando meu conhecimento, né? Tudo que eu aprendo em criação de game design para um pessoal que tá começando a aprender também. E aí, dessa forma, eu falei, pô, eu tenho que começar a fazer meus jogos de forma comercial, né? Porque eu fazia tudo muito de hobby mesmo. Botava numa página, assim, no itch.io, num Game Jolt da vida, né? Num site assim. Mas nunca de forma comercial. Botava mais ali para participar de uma Game Jam, mais para experimentar a criação de jogos, mostrar para as outras pessoas. E aí, certa vez, eu resolvi botar um jogo na Steam para ver o que aconteceria, né? Então fiz um jogo, já tem um jogo na Steam, né? Fiz um jogo bem pequeno para teste, é um jogo de point and click, e aí deu muito certo, começou a vender. Eu resolvi fazer agora esse segundo jogo, que é o Castle Formers, né? Então minha viagem assim no game dev foi essa. Nunca foi um foco, mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e agora eu realmente estou começando a entrar nesse mundo. Tem praticamente a história de quase todos os games devs do mundo, conhecendo o RPG Maker, porque, cara, eu acho que dificilmente, poucos dos... Claro, tem exceções, né? Mas eu acredito que grande parte dos desenvolvedores, assim, de jogos mesmo, já passou pelo RPG Maker, independente da versão. Eu acho que antigamente os jogos tinham muito disso, né? Os jogos tinham muito o editor de cenário, que aí você podia participar dessa parte da criação. Não é muito mais comum hoje em dia você ter essa parte de edição, até que tem alguns jogos que tem, né? Mas eu acho que te fazia participar dessa parte de pelo menos criar o level, né? Do level design. E além do RPG Maker, né? Os jogos eram nesse formato. Não lembro agora o nome da outra engine, mas tem aquele... Tem uma outra que é praticamente igual a Eclipse agora. O Multimedia Fusion, eu usava o Game Maker, que era bem antigo mesmo.
o GF, né? Games Factory, não era nem Game Maker, era Games Factory. Era muito legal. Aí teve as versões do RPG Maker. Eu usava bem esses simples, assim, de programação não pegava muito, porque eles eram fáceis, né? Tinha essa parte a parte artística, que eu já gostava de mexer, já gostava de fazer, né? Em Flash, por exemplo, coisas assim. E aí a criação de jogos, você poder dar vida para sua arte, eu acho que isso é muito legal. É um método de um jogo, assim, que eu quando joguei, e por eu já ter jogado Kingdom Class, ter chegado quase nos últimos dias lá, eu considero um Kingdom Class, a série em si dos Kingdoms muito boa, então meio que eu sou muito fã desse aspecto. Mas, como eu gosto bastante, e você aí surgiu essa oportunidade de conhecer o teu jogo na live que o Marcos tinha feito, né, o Marcos Game Dev, e sabe quando você bate o olho e fala assim, esse jogo tem aquele gostinho de um Kingdom Class da vida, dá pra você ver um Kingdom da vida naquele jogo. Aí caraca, qualquer dia eu acho que eu vou tentar pegar o jogo, né, jogar. Eu acho que você teve uma disponibilidade na demo uma vez lá, antes de realmente você fazer o projeto da Steam em si, pra publicar. Justamente, Fernando, sobre essa questão que você comentou sobre, por exemplo, a sua vida game dev, que, por exemplo, eu dei de exemplo ali uma semelhança com a questão que a gente já conversou sobre a Killing Kill. Só que, por exemplo, com a Killing Kill você teve, por exemplo, ela era criança, ela começou a jogar e veio toda essa tona sobre ela querer desenvolver o próprio jogo. Só que o que acontece, cara? O que muitas pessoas pensam? Muitas pessoas pensam que não são da área dev em específico, ou simplesmente não desenvolvem um jogo, ou nem tentaram, elas pensam que o game dev ele tá a todo momento querendo desenvolver alguma coisa, ou ali frustrado com alguma coisa e tal, ou ele passou a vida inteira querendo desenvolver algo, mas não, cara, às vezes não é simplesmente isso. Às vezes, por exemplo, o que aconteceu comigo ou com o Dutra. Comigo, cara, por exemplo, pegando de semelhança o que aconteceu com você também. Eu, por exemplo, cara, desde criança eu curtia jogos, eu curtia jogar, eu joguei muitos jogos a minha vida toda, e eu não precisava desenvolver, até o momento eu não precisava desenvolver o meu próprio jogo. O que veio à tona, a vontade de querer desenvolver alguma coisa, ter ali um projetinho ou outro, foi simplesmente falar, beleza, vamos tentar aqui. Por exemplo, surgiu a oportunidade de entrar em uma game engine. Por exemplo, a Unity, tinha também o Unreal, só que o Unreal é duro rodar no computador modesto. Tem também a Construct, mas eu utilizei. E quando você vê que abre essa porta de possibilidades para você utilizar uma game engine, para você utilizar para criar o seu primeiro projetinho, depois de anos de criação, de jogar jogos diferenciados, como por exemplo você citou que você já jogou muitos jogos de defesa de castelo, como Kingdom e outros, você pega essa inspiração, ou como você citou, por exemplo, do Point and Click. Não sei se o Point and Click você também teve inspiração de alguns outros projetos, porque eu acho que eu já vi esse jogo do Point and Click também, que se eu não me engano, você pode me corrigir depois, que era ali meio que uma masmorra, tinha uma tela que eu acho que você até publicou uma vez no Facebook, que era uma tela em 3D, você virava pro lado, era meio sombria, meio dark. Eu acho que eu até joguei esse jogo já uma vez, não lembro quando, mas eu lembro de já ter jogado esse Point and Click. Ele é bem legal, cara, ele é bem intuitivo. Eu até fiquei travado em um momento que eu não sabia mais o que fazer. Surgem de imediato, não surgem de imediato. Comigo, por exemplo, ou com o Dutra, foi criando ali por hobby. Como você citou, por exemplo, para você, não é atualmente um trabalho. O Dutra, na maioria das vezes, de muitos desenvolvedores. Por isso que muitos desenvolvedores são desenvolvedores indies, são desenvolvedores independentes. Então, realmente tem essa questãozinha que é relacionado ao que você citou sobre a sua parte de game dev, que as suas inspirações para criar um jogo de defesa de castelo é muito legal. Eu não joguei tanto assim jogos de defesa de castelo. No máximo que eu poderia jogar seria também o Kingdom, que a gente vai comentar mais sobre ele depois. Mas, no entanto, cara, eu acho muito interessante esse ponto de saber a história de cada game dev, de saber ali o rumo, a trilha, que nem você citou, por exemplo, você pegou para ensinar outras pessoas. E essa questão de quando você ensina outras pessoas, você também tá aprendendo consigo mesmo. Você tá passando ali a sua experiência, seus conhecimentos para outras pessoas. Isso é muito legal, cara, isso é muito show. Então, a minha parte sobre isso foi simplesmente falar que isso é muito bacana, cara, que cada game dev, por exemplo, como eu citei novamente, trazendo à tona a Kellen, foi totalmente diferente aqui do rumo do Fernando,
por exemplo. A Killing Kill, a convidada anterior, ela simplesmente, quando ela começou a jogar, ela teve um vislumbre, ela já criou ali a vontade de querer criar o próprio jogo, de imediato. Passou ali a vida toda querendo criar o próprio jogo, entrou pra faculdade de jogos digitais, começou a procurar emprego, já disse, de jogos e tal, e tá até hoje nesse rumo, já com jogos para a Steam. Então o rumo é totalmente diferente para cada game dev. Comigo e com o Dutra, por exemplo, que a gente tá atualmente por hobby. Então não muda muita coisa, mas o que eu venho a trazer à tona é que não é de imediato. Cada um tem o seu próprio rumo, que às vezes é mesmo um preconceito de outras pessoas com a parte de game dev que a gente sabe que não é tão valorizado. Mas isso é um ponto interessante, cara. Isso é um ponto muito bacana. Beleza, então posso te responder aquela pergunta lá sobre o Escape Mind, né? A minha inspiração do Escape Mind foi basicamente também um jogo, né? Eu gosto, como todo mundo aqui, eu gosto muito de jogar diversos jogos diferentes. E eu tava numa série de jogar jogos assim de AAA, né, jogos assim muito grandes, e tava me frustrando de pegar jogos grandes e ficar meia hora carregando a tela de loading e da história ser meio chata e da jogabilidade faltar alguma coisa. E eu comecei a ver alguns jogos focar em jogos indies, né, focar em jogos assim pequenos de pixel art. E aí de repente fui procurar jogos de point and click, porque eu gostava muito, antigamente tinha muito essa tendência de point and click, era quase que natural ter, né? Todos os jogos tinham esse formato, e eu acabei jogando um que ele foi muito interessante porque ele não tinha aquela parte que tem geralmente nos point and clicks, que você tem várias opções lá, pegar item, investigar item ou usar item, e aí você tinha muitas possibilidades para um item só, né? Esse jogo que eu joguei, ele estava muito simplificado, bastava você clicar e a interação acontecia, você coletava alguns itens, arrastava alguns itens para utilizar, e é muito intuitivo, eu achei ele muito interessante. E aí, no mesmo formato, né, falei, vou fazer a minha história, né? E realmente peguei ele como base, o jogo, e fiz o meu, né, botando uma história. Só que eu percebi que a criação ali de point and click, que você acaba tem muito tempo para botar uma história. E aí, de repente, quando você vai fazer a gameplay dele, ele fica muito reduzido, né? Aquilo lá que você fica uma semana produzindo, a pessoa demora 10 minutos para meio que ter a experiência de resolver. E aí eu falei, poxa, vou tentar fazer algum outro formato que seja mais duradouro, que você tenha uma rejogabilidade, né? Porque até uma vez que você jogava um point and click, as coisas perdiam... tudo ficava meio que óbvio, você sabia onde estavam escondidas as coisas, e aí você pegava o item e o gameplay ficava reduzido, você não ficava jogando várias vezes o mesmo jogo, uma vez que você jogou, você não ia jogar de novo, né? E aí foi alguns elementos que eu tentei botar também, de randomizar, de você ter alguns puzzles diferentes para quem jogasse de novo, mas mesmo assim não agregou muito, né? Ninguém vai tentar jogar 2 vezes a mesma história. E aí no Castle Formers eu tento fugir desse formato, eu tento botar realmente um formato no qual a pessoa fique num ciclo ali, né, de perder, tentar de novo, aprender ali e melhorando, e cada vez mais tentando rejogar, né, para ver, agora eu vou ficar mais dias, vou sobreviver mais, agora eu entendi que eu posso coletar de tal forma, que eu consigo usar esse item aqui assim, né, e a pessoa vai cada vez indo mais distante. Realmente, cara, te falar que eu, por exemplo, não sei se o Dutra também, ali como a parte de game dev, te falar que eu também já fiz algo semelhante, de que você citou ali de ter um jogo de base, um outro jogo de base. Já teve vezes que eu tava ali navegando pela internet, como, ou por exemplo, na itch.io, ou GameJolt, afins Steam, e achei um joguinho bem interessante. Só que eu vi esse joguinho, ou de celular também, afins, eu vi esse joguinho, ele tinha uma mecânica muito show, cara. Tinha uma mecânica muito interessante, uma mecânica que eu adorei. E eu adoraria implementar ele em um jogo meu, por exemplo. Ou adoraria criar uma nova versão utilizando essa própria mecânica. Porque o que acontece? Muitas pessoas ficam zoando, copiou de alguém, copia, mas não faz igual e tal. Mas aqui, bicho, isso já acontece no mercado há muito tempo. E não só de jogos, em filmes, séries e afins, em qualquer tipo de coisa que exista. E não é simplesmente essa questão de copiar.
é aquela coisa de usar de inspiração. Você se inspirar em uma outra mecânica, um outro estilo de jogo e por aí vai. Aí esse ponto que você comentou muito interessante, cara. É uma coisa que acontece muito, que eu já experienciei também, que é o ponto de fator replay, o grande fator replay. Por exemplo, vamos pegar aqui o The Last of Us, The Last of Us seja 1 ou 2. Ele é um jogo, cara, que ele é totalmente linear. Você só anda pra frente, faz ali a missão, vê a cutscene, você fica totalmente inteirado com a história. Você tá ali imersivo na história do jogo, The Last of Us, por exemplo. Só que o que acontece? Ele não tem um fator replay. O único ponto de ter um fator replay, se possível, em jogos como The Last of Us, seria simplesmente para você pegar achievements, conquistas, ou achar algum objeto secret, algum segredo ali escondido no mapa. Mas além disso, cara, como jogos de The Last of Us e afins, eles não tendo essa questão de fator replay, fica meio complicado você ir lá, jogar tudo de novo, um jogo de 15 horas, jogar totalmente de novo se você vai ver a mesma coisa que você já viu. E por aí vai, tendo outros jogos desse tipo. Que aí é o que você vê, tantas pessoas jogando, você não vê mais ela jogando de novo, por exemplo. Quem vai jogar de novo é aquela galera que quer platinar o jogo todo, todos os jogos que ela compra. Mas aí é bem interessante essa questão de fator replay, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer também em projetinhos básicos. Eu não posso dizer que eu sou totalmente um game dev. Que eu nunca, por exemplo, postei um jogo da Steam. Então é mais aquela questão que eu nem comentei, esse tipo de hobby. Mas a questão de fator replay é uma coisa que muitas pessoas realmente deveriam implementar. Claro, se o jogo pede isso. Por exemplo, sei lá, é um jogo um jogo linear, um jogo que necessite que seja linear, como por exemplo The Last of Us, que a história é o ponto forte. Aí não é tão interessante colocar alguma coisa de fator replay, se não for necessário, se seja um jogo que venda muito. Mas a questão de fator replay é muito bom, cara, é muito interessante. Eu não sei o que o Dutra acha sobre isso. Ei, assim, se você quiser fazer um jogo pra ter uma história linear e ter fator replay, cria ramificações na história do jogo. Pronto. Tu faz o cara jogar várias e várias horas e várias vezes também, pra você saber todos os detalhes. Um jogo que faz muito isso, eu não sei se vocês já jogaram, Chrono Trigger. Jogo gostosinho de se jogar. Foi como os japa lá da Square Enix, atualmente, né? Atual Square Enix, né? Que antigamente era Squaresoft na época. Fizeram, né? Vamos fazer um jogo pros caras que não sabem jogar RPG. Vamos fazer o Chrono Trigger, é um joguinho pra você que não sabe jogar RPG, não sabe jogar Final Fantasy, não precisa upar muito, então não tem paciência. Toma, é jogo pra Ocidente. O Ocidente não sabe jogar RPG. Aí fizeram o Chrono Trigger e, assim, claro, eu vou dizer por experiência de uma pessoa que ama Chrono Trigger, que joga muito Chrono Trigger, já zerou todos os finais possíveis desse jogo, pelo menos no Super Nintendo, no 3DS eu nunca jogar mesmo pra jogar, eu só joguei acho que umas 5, 6 vezes, zerando elas, mas não foi a mesma experiência. Mas todos os 11 finais que tem pra Chrono Trigger no negócio foi mais por diversão mesmo, e querer sempre saber cada final, pelo menos. Eu acredito que o fator de você criar vários finais para algum determinado jogo é você fazer o cara jogar mais de uma vez e você querer saber, porque você não consegue descobrir, todos os finais em uma única jogada. Tanto que para você descobrir os outros finais no jogo em si, mesmo no original do Chrono Trigger, né, no fator game normal, você tem que zerar uma vez ele primeiro. Tem que jogar uma vez, zerar ele normalmente. Claro, se não me engano, agora eu não tenho total certeza. Se não me engano, jogando normalmente você consegue fazer acho que 4 finais. Agora eu não lembro certinho, mas você consegue fazer até 4 finais jogando sem ser no mais games, né? No New Game Plus, que é você libera todas as opções de fazer finais. Porque aí você pode voltar com a tua conta level 99, tu pode voltar um monte de coisa, cara. Assim, é um negócio muito show de você jogar. E sem dizer que até hoje Chrono Trigger é um jogo temporal. Eu não sei se vocês já jogaram e tal, mas sobre esse fator de auto-replay, né? Play, fazer essas coisas assim, eu curto bastante. Mesmo porque eu gosto de saber a história e tal. Realmente
Eu gosto de jogar jogo longo, é real, essa é a real. Eu gosto de jogar jogo pra saber a história. Posso demorar 200 horas pra fazer um negócio, mas é legal. E fator replay em jogo rápido, eu jogo bastante também, então... Dificilmente você vai ver eu jogar um jogo uma única vez e falar: esse jogo eu não vou jogar de novo. O jogo é bom, eu não vou jogar de novo. Até jogo de power click mesmo, eu já fiz isso várias vezes. Principalmente aqueles de web. Entrava na web lá, entrava no site lá do Clique Jogos e fazia na aula de informática e tal. Eu zerava o joguinho, aí... Vamos pro 2? Ah, não tenho 2, vamos de novo. Eu acho que eu ia me divertir com o power click do Fernando. Só pra dar uma complementada mais do jogo, do point and click, que o Fernando deu uma explicada mais sobre ele, esses pontos se tornam bem interessantes. Por exemplo, a questão do fator replay que ele tentou implementar. Não tô dizendo que é dessa maneira, ou que foi dessa maneira que acontece, mas em point and click, por exemplo, poderia ser de sei lá, você quer entrar numa sala, você tá preso em alguma sala, é lá estilo escape room, aí você tem que achar onde tá a chave dessa sala, por exemplo. Aí vamos imaginar que existe essa ramificação na história, essa diferença, uma aleatoriedade para criar esse fator replay. Como o Fernando citou. Digamos que, por exemplo, na primeira vez que você joga, a chave está embaixo do tapete. Aí da segunda vez que você joga, por exemplo, mudou a sala, essa chave não está mais embaixo do tapete, está em cima do quadro, ou coisa do tipo. Creio que para jogos de point and click funcionaria bem até dessa maneira. Que você tem, eu não fui jogar tantos point and click assim. Outro fator que a gente pode ver de rejogabilidade na maioria dos jogos também é quando ele tem aquela ramificação que você dentro tem o modo história e o modo ali meio que batalha, no qual você tem as mesmas mecânicas, né? E você pode ficar ou ali no multiplayer batalhando. Por isso que a gente vê muito esses jogos de turno funcionando muito bem, porque você não tem toda uma história que vai se desenvolver, e uma vez que você viu a história, você não tem sentido em ficar vendo várias vezes a mesma história, né? Você fica ali naquele jogo que é como se fosse um jogo de cartas. Começa, todo mundo sabe a regra, vai ter um início e vai ter um fim. Esse tipo de jogo ele consegue ter uma rejogabilidade. Ele realmente não vai atrair um jogador como o Dutra, por exemplo, que gosta de ver uma história, né? Um jogo de carta, ele realmente tem ali uma zero história, né? A não ser que seja realmente um Hearthstone da vida, que tem os personagens e tudo mais, mas mesmo assim ele tá meio que em cima dessa mecânica de ficar jogando cartas. E tem uma vantagem que ele fica mudando as cartas, né? Diferente de um jogo definido, como se fosse um jogo de baralho mesmo, que tem ali os naipes. Ou até um jogo de xadrez, né? O xadrez também tem essa rejogabilidade. Realmente, essa questão de multiplayer realmente tem muito esse ponto de fator replay, digamos assim. Ainda mais se você joga um tipo de jogo como esse com amigos. Vamos pegar, por exemplo, um Battle Royale da vida, um Fortnite da vida, ou jogos que são desse tipo. Pra mim, cara, enjoa fácil. Pra mim, enjoa muito. Não é lá meu estilo de jogo, mas eu jogo assim de vez em quando, se possível. Mas ele realmente tem um tipo de fator replay, porque toda vez que você vai jogar, você tá com um squad, ele é diferente, caso você esteja jogando sozinho, ou você joga com seus amigos, aí você tem um tipo de comunicação. Cada partida realmente é bem diferente. Porque você pode cair em um lugar, você pode ver que tá meio difícil, você pode cair em outro lugar, o avião, ou seja lá, o ônibus, por exemplo, o Fortnite decolou de outro ponto do mapa, aí você tem que cair em tal lugar e tal e tal. Realmente tem esse ponto de fator replay. Não é à toa que o jogo, ele é o primeiro em questão de Battle Royale. Ele é o que mais faz sucesso no mercado de jogos de Battle Royale. Então ele tem um ponto ali, tipo, ele tem a coroa pra poder ditar o que pode ser feito em jogos de Battle Royale. E isso é um ponto a mais sobre essa questão de fator replay. Claro que existem vários outros pontos interessantes que seria interessante citar, mas aqui não seria o foco. Aqui agora que a gente comentou um pouco mais sobre o jogo do point and click do Fernando, e um pouco também sobre a vida do Fernando. Claro que a gente não vai expor tudo sobre ele, não seria legal fazer isso, mas foi interessante comentar sobre partes da importância de ser um game dev, desenvolvedor, como ele comentou também, de ensinar outras pessoas. Isso é uma coisa muito legal, cara. Vamos comentar um pouco a mais aqui sobre o Cast of Formers, que, cara, antes de vocês falarem alguma coisa, eu só quero falar aqui, cara, eu gostei muito.
eu gostei demais. Se eu não tivesse recebido aqui do game, eu com certeza compraria pelas imagens e afins que foram disponibilizadas na própria página da Steam. E cara, tem uma mecânica dentro do jogo que eu gostei demais, que eu não tinha nem falado até mesmo pro Dutra antes daqui da gravação, que é o seguinte, cara, eu descobri isso daí aleatório, eu descobri isso daí no momento, falei, será, cara? Será? Acho que dá pra eu testar, hein? Aí, o que aconteceu, cara? O que eu fiz? Lá no Castle Farmers, eu fiz o seguinte, eu tava ali todo serelepe, como provavelmente o jogo tá passando aí de fundo, fui ali todo serelepe, farmando ali umas moedinhas, interagindo com os matinhos, que incrivelmente eu não sabia, até uns 5 minutos de jogo que dava pra interagir com os matos, coletar moedas deles. E eu fui ali, cara, tinha uma borboleta perto de mim, cara. Tinha um bichinho ali, um inseto voando perto de mim. Aí o que eu pensei? Será? Será que dá pra matar esse bichinho? Será que tem uma interatividade aqui com o cenário do jogo, com o jogo em si? E eu só pensei e fui tentar. Aí eu tentei ali, vi a borboletinha e meti ali uma espadada na borboleta e ela dropou uma moeda, cara. Ela dropou uma moeda, que isso é uma coisinha a mais que eu vou trazer mais à frente pra conversar com o Leandro, que é sobre essa questão de cenário interativo, digamos assim. Não é totalmente essa questão de cenário interativo, porque existem objetos que você não pode interagir totalmente, mas eu digo nessa questão de, por exemplo, quando eu tava lá em cima também, eu vi que tava passando uns pássaros lá onde você pode pegar o telescópio, dá pra você ver de longe. Eu vi que tinha uns pássaros, cara. Eu fui pensar, eu matei a borboleta, será que eu também posso matar o passarinho que tá passando ali perto de mim? Aí eu dei um pulo, dei uma espadada também no passarinho, cara. Eu vi que ele dropou uma moedinha também. Aí eu vi, caraca, cara, que legal. Aí mais pra frente eu tava andando também, vi uma colmeia de abelhas numa árvore. Eu pensei, não é possível. Será também, cara? Peguei ali meu arco e flecha e mirei na colmeia de abelha e ela caiu, cara. Só que eu saí correndo, óbvio. Por que eu saí correndo? Porque tinha abelha correndo atrás de mim, bicho. Saí correndo, dei o olé nelas, eu vi que depois dava pra matar elas também. E se você estoura mais uma vez a colmeia de abelha, ela dropa um monte de moeda. E isso que eu tô comentando é simplesmente pra essa questão de cenário interativo, cara, que é muito interessante. Mas aí vamos comentar um pouco mais sobre o jogo, cara. Como você tava comentando um pouco brevemente sobre o Castle Farmers, por que, aliás, você teve essa ideia de, por exemplo, você poder matar um passarinho, você poder matar uma borboleta, você poder matar a abelha? Porque você simplesmente não precisava ter feito isso, poderia ser uma coisa do cenário. Quais que tipo, você comentou de inspiração, Fernando? Por exemplo, essa questão foi alguma coisa sua ou também foi uma inspiração sobre alguma questão de cenário interativo? Essa parte aí da criação do cenário interativo foi mais uma necessidade realmente da jogabilidade ali nos testes que eu estava fazendo. Eu percebi pelo fato de não ser uma plataforma linear, que você vai ter lá 100 fases, né? Você vai ter diferentes locais passando, que você só de ver o cenário diferente já está satisfeito, né? Vai passar um bicho voando, você não precisa acertar ele, né? Eu resolvi fazer essas interações, que você realmente acaba ali interagindo com a maioria das coisas que tiverem no cenário. Por se passar num cenário fixo, por ser como se fosse uma fase só, você tem a necessidade de ter muita coisa acontecendo, né? Então você pode... não vou dar muito spoiler, né? Evitar, porque eu acho que as pessoas devem descobrir no jogo, a graça é justamente essa, mas a maioria das coisas vão te dar um recurso, como se você estivesse ali caçando passarinho, ou caçando os porquinhos que aparecem também, ou pegando uma fruta, ou subindo na flecha, que não faz sentido, coisas assim, né? Você vai interagindo com o cenário, e isso cria uma sensação de que, beleza, eu tô no mesmo lugar, mas tem uma porção de coisa aqui que eu ainda não vi ainda, né? Vamos ver se eu consigo aqui regar a plantinha ou, né, mexer na moita, aquilo que você falou. Eu não tinha percebido até nos 5 minutos do jogo. Então, Mago, nesse aspecto que eu não quis contar pra você realmente as coisas que o jogo em si fazia, pra você ter essa maior experiência, você descobrir as coisas sozinho. Porque, claro, eu joguei, o Fernando tava vendo comigo, eu descobri coisas que o Fernando até falou pra mim, eu tava testando coisa, aí até a gente conseguiu corrigir um bugzinho quando eu tava testando com ele, que ele mesmo falou que não testava naquela parte do teclado, um negócio legal, eu já sabia de algumas coisas, eu não matei na hora, mas eu já sabia, mas o Fernando não tinha contado, mas eu imaginava que isso poderia acontecer,
Mas aí já era a segunda, a terceira vez que eu fiquei jogando lá, eu já sabia das coisas, então eu já sabia como dropar moeda fácil, num aspecto, digamos, fácil, entre aspas, né? Porque quando eu joguei não era tão fácil pegar moeda assim, mas beleza. Mas eu acho que matar o porquinho acho que é um pouco mais difícil, é uma das coisas mais dificilzinhas assim, na minha opinião. Eu não sei se você já matou os porquinhos e tal, mas eu acho que é mais difícil matar os porquinhos do que matar os outros bichinhos e tal. Mas essa interação com o cenário em si, realmente, dá uma cara nova pro jogo. Você fica pensando, caraca, será que aquilo dá pra fazer mais aquilo? Será? Nossa, será que se eu fazer aquilo ali, testar desse jeito? E se eu pular aqui do telhado, tipo, fazer coisas que você pensaria assim, caraca, por que eu vou fazer isso? Porque, realmente, como o Fernando falou agora, você nunca imaginaria em subir uma flecha. Se você testasse. Mas são coisas que esse jogo do Castle Force que o Fernando fez, dando esse elogio muito grande também, que essa interação com o cenário faz com que a pessoa ela tenha mais um sentido de vida em jogar mais o jogo. Tipo, que mesmo que ele jogue 50, 60, 70 vezes o jogo, ele vai conseguir entender. Tem essa parte realmente aí que é interessante de analisar, que são as interações. E por mais que seja legal a pessoa ir descobrindo, pela parte de game design, a gente tem que analisar isso aí também, que tem que ser uma coisa bem intuitiva, né? Então eu estou fazendo muitos testes para conseguir realmente chegar num resultado que a pessoa consiga olhar e falar, opa, posso fazer isso, né? Porque também, se eu botar uma situação que ninguém perceba que é possível fazer, fica uma coisa escondida, né? Não é legal, né? Então tem que achar um equilíbrio nisso, né? Então essa parte aí do game design é importante de tentar deixar bem intuitivo para o jogador. Uma coisa que eu tentei fazer para balancear, por exemplo, foi botar uma frase ali toda vez que você perde e você vai começar de novo. Na hora que você está escolhendo o personagem, tem uma frase ali explicando alguma coisa que provavelmente você não sabe que aconteça, essas coisas, né? Algumas dicas assim para mexer no baú, né? Você tem ali o baú, ou por exemplo, para você melhorar a sua mira ali no arco e flecha, você pode ter um espaço ali no castelo que você consegue acertar o alvo, e aí você pode melhorar a precisão da sua arma, né? Então são pequenos elementos que assim, tem até um lugar secreto que você precisa achar umas chaves. Então tem bastante coisa que para justamente te dar um extra depois, né? Vai ter uns baús secretos que você vai ter dinheiro, e aí caso você esteja tendo dificuldade, por exemplo, lá de passar na fase 10 ou na fase 7, se você já sabe como é que você consegue pegar essa chave, né? Porque você estaria jogando de novo, já saberia. Você pode ganhar mais dinheiro, e com esse dinheiro você pode usar lá para pegar mais soldado ou melhorar sua espada, e aí assim você conseguir ir mais adiante nos dias. É legal, cara, é bem interessante, que eu fiquei bem surpreso com isso, porque quando eu tinha começado a jogar, passou o primeiro dia, eu não sabia muito o que fazer, voltei pro castelo, saí, voltei, beleza, até tudo bem. Aí eu voltei, vi que tinha novas coisas. Vi que tinha ali novas coisas pelo mapa para você utilizar. Como você citou, também tem a questão de baús. Baús também aparecem ali de vez em quando. Você pode usar, você volta e tal. Bem como você comentou. Então isso é bem interessante, cara. Porque se eu não tivesse parado, eu iria continuar jogando com certeza por um bom tempo. E cara, um outro ponto bem bacana, que é o seguinte. O que você... Por exemplo, em questão do Castle Farmers, quando a gente traz à tona o ponto D, digamos que, beleza, a inspiração foi ali o ponto de defesa de castelo. Você vai criando ali sua defesa, você vai colocando ali, às vezes, dependendo do jogo, suas tropas e tal, vai passando os rounds, vai passando ali os turnos, e cada vez que vai passando, vai vindo inimigos mais diferenciados. E no caso do Castle Farmers, tem os dias. Por que você pensou, por exemplo, nessa questão de dias e essa de inimigos passando de round em round? E se, por exemplo, tem um limite ou algo assim, teria alguma coisa por trás sobre isso? Quando eu comecei a criar, eu fiz o teste só com o primeiro personagem, né? Ele só tinha um personagem apenas, que era aquele inimigo ali mascarado.
Da mesma forma que o Kingdoms também só tinha, na verdade, ele até trabalha, acho que no primeiro ele tem ali 2 inimigos diferentes, um normal e outro gigante. Depois tem um voador, então ele tinha poucos inimigos, né? E isso ficava uma coisa meio simples. Ele era focado em outro formato. Na hora que eu percebi que o meu personagem ele estava ali na batalha, a batalha ficava muito boba, porque eu tinha um inimigo muito simples toda vez. E aí, por mais que eu fizesse um grande exército vindo de inimigos simples, ficava uma coisa... não ficava legal, né? Ficava uma coisa meio óbvia, ficava uma coisa meio maçante. E aí eu resolvi fazer essa progressão de inimigos diferentes. Eu resolvi fazer bastante inimigos diferentes, né? E conforme os dias vão passando, eles vão vindo. Então você tem inimigos que jogam coisas, vai ter inimigos que criam outros inimigos, vai ter inimigo voador, e vai ter vários, né? Até vai chegar num momento que tem aquela coisa que você falou lá da princesa, né? De qual o objetivo que prende o jogador. A princípio seria aguentar os 30 dias, mas para chegar no final ali, um chefão que você vai lutar contra ele, e destruindo ele ali, você meio que completa o jogo, né? Então, Fernando, essa questão que você comentou sobre desafios e que você comentou de ter inspirado no outro jogo, que nele era bem mais prático, bem mais... Prático que eu digo não, bem mais fácil, que nem você comentou, você queria dar uma implementada melhor, mais eficaz pro Castleflamers, a gente pode pegar até mesmo, cara, o Flappy Bird. Flappy Bird, cara, que é um jogo que muitos conhecem, é o mais famoso, assim, um dos jogos que fizeram um baita sucesso em seu início. Você podia até mesmo se perguntar por quê, cara? Por que o Flappy Bird fez tanto sucesso? Porque o jogo ele era basicamente o seguinte, ele era só você apertar na tela e passar ali no meio dos canos. Se você tropa em algum, você morre. Aí é onde que entra essa questão que eu quero comentar, que é o do fator desafio que existe no Castleflamers. Que o fator desafio, no caso aqui de Flappy Bird, por exemplo, seria de você, sei lá, você morreu ali no cano de nível 10. Você morreu ali no cano de nível 5. O fator desafio dentro do Flappy Bird faz com que usuários, os jogadores, queiram se desafiar a si mesmos, ou até mesmo desafiar os amigos, seus colegas ou outras pessoas. Sei lá, digamos que eu tô ali jogando Flappy Bird, morri ali no cano 5. Morri ali no cano 5, beleza. Justamente por essa questão de desafio que existe dentro do jogo, porque ele é simplesinho. E essa questão de desafio que existe, por exemplo, cara, eu vou jogar de novo, e eu quero jogar de novo, porque não é possível que eu morri aqui no nível 5, no cano 5. Eu vou passar de novo. E a partir do momento, cara, isso foi até mesmo explicado psicologicamente várias vezes, há anos atrás, que a partir do momento que o usuário, o jogador, passa esse recorde criado por ele mesmo, que aliás é esse o ponto de existir até mesmo ranking em vários jogos, que a partir do momento que o usuário bate esse recorde que ele teve, sei lá, eu morri no cano 5. Eu passei desse cano 5, passei o ponto que eu morri ali dentro do Flappy Bird. Cara, eu me sinto recompensado. Eu vou me sentir mais recompensado ainda se foi difícil, se foi complicado chegar até esse ponto. Se foi difícil passar desse momento. Se eu morri ali, foi justamente por morrer, por ser bem difícil. Aí, cara, eu me sinto recompensado. Eu vou me sentir bem comigo mesmo, porque eu passei desse ponto. Eu passei do ponto que eu morri. E se a gente traz à tona esse ponto pro Castleflamers, por exemplo, que foi uma coisa que eu fiquei pensando sobre ele, que existem também outros jogos, que seria o seguinte: no Castleflamers, que nem você comentou, ali a gente tem os dias. Ali a gente tem uma espécie de turnos dentro do Castleflamers. Então, dia a dia, vai tendo umas coisinhas diferenciadas, vai tendo novos inimigos. Dia a dia, mais inimigos. E também inimigos fortes, inimigos diferenciados, possivelmente diferentes maneiras de atacar, por exemplo, que eu jogando ali Castleflamers morri no dia 10. Então, cara, possivelmente eu comigo mesmo vou pensar, cara, não é possível que eu morri no dia 10. E aí onde que entra a questão de game design, por exemplo, e o sistema do Castleflamers, que existe lá, por exemplo, você querer investir em armamento, você querer investir em recrutar pessoas, querer investir em outros tipos de sistemas que existem lá no castelo, que você pode investir o ouro que você coleta. Então, cara, justamente entra também na questão de fator replay, de eu querer poder jogar novamente e querer investir minhas moedas em diferentes coisas. Que aí queria, por exemplo, você querer jogar várias maneiras, sei lá, eu morri no dia 10 e eu só investi em soldados. E
e não usei arco e flecha, por exemplo. Cara, eu morri no dia 10. Não é possível. Vou querer jogar de novo. Eu tenho que passar desse dia. E se eu jogo de novo, eu posso deixar de investir em e começar a utilizar meu arco e flecha, por exemplo. Ou começar a investir meu ouro, minhas moedas em outras coisas. Outras coisas que existem no castelo. Ou até mesmo o que os usuários podem fazer seria de distribuir o ali equilibrado, respectivamente, para vários tipos de sistemas dentro do castelo. E isso se torna bem interessante, porque cada tipo de usuário vai ter uma gameplay diferenciada. Cada tipo de usuário, quando ele for jogar, ele pode investir o ouro dele da forma que ele quiser, aonde ele quiser. Ainda mais porque você vai liberando esses sistemas quando você vai avançando pelo jogo. Quando você os turnos, pelos dias. Então cada usuário vai poder investir o ouro que ele quer. Sei lá, eu quero só usar minha flecha. Eu quero usar meu arco e flecha, por exemplo. Cara, eu vou usar só ali e tal. Compro meu flecha e gasto meu resto do ouro e outras coisas. Mas aí, como existem várias coisas, eu posso distribuir ele equilibradamente. Ou investir em uma coisa só que eu acho que é bom. E por aí vai. Aí entra justamente essa questão de fator desafio, que cada dia que passa vai ficando mais difícil, vai vindo mais inimigos, vai vindo inimigos diferenciados. E cara, quando você passa disso, se você conseguir passar, pode vir mais coisas. Então é muito, muito show, cara. Você, Dutra, o que você tem a dizer, cara? Em aspectos a esse fator de desafios e tal, realmente, esse jogo te surpreende cada dia. E é um negócio que recomendo vocês jogarem sim, se vocês realmente quiserem sentir uma experiência de caraca, da hora. Nossa, isso aqui faz isso e aquele. Nossa, tem que matar isso aqui, senão ele vai ficar invocando um monte de bichinho, vai ficar. Ixi, caraca. Sempre, cada dia vai aumentando o desafio e tal. Tem um lá que você vai querer tacar 10 soldados no bicho e o cara. Só 10! Puff, puff, puff. Matou todo mundo. É questão de estratégia mesmo. E você saber administrar o seu ouro. Porque, além de ser algo que tu consegue fácil, vamos dizer assim, também é a única coisa que te salva naquele jogo. Aí você vai lá, vai querer usar mais 6 arqueiros, 10 soldadinhos e tal. Aí você, caraca, isso aqui acho que vai ser interessante. Então, claro, mas aí tem aquele fator que você tem limite de soldados, tem limite de tal, porque você sempre vai ter um soldadinho, por exemplo, no primeiro dia você pode ter 1, 2 soldadinhos, e assim vai aumentando, claro, cada vez vai chegando mais gente nova no castelo e tal, mas isso deixa o jogo dinâmico e cada dia você vai ter que pensar de uma forma diferente a estratégia, então meio que vai ser assim, claro. Aí tu morre, perde, começa o jogo tudo de novo e tal. É sempre assim, eu acho muito, muito legal. Eu tava pensando em fazer um jogo, né? Eu tinha feito o Escape Mind, que é um point and click, e eu não tava querendo mais fazer um jogo assim de point and click, eu queria fazer um jogo mais animado. Eu resolvi tive a ideia de fazer um jogo de defesa de castelo, mas que seria só com mouse mesmo, no qual você clicava nas coisas e destruía os inimigos. Mas no meio do desenvolvimento eu mudei de ideia, eu botei um personagem ali dentro e dei um controle de plataforma para ele. Nisso eu gostei da ideia, mas eu fugi um pouco do meu próprio plano inicial, que era fazer um projeto um pouco menor. E eu acabei fazendo um projeto, né, com esses elementos de plataforma, no qual o personagem realmente teria que interagir ali em vez de ficar clicando no mouse. Outra coisa que me inspirou muito também foi o Kingdoms, né? Um jogo, eu joguei muito, ele já tem uns 3 diferentes, o New Lands, o Two Crowns, que é um jogo muito interessante também, que é muita inspiração do que eu usei para fazer a base do meu jogo, né? Que você defende ali, vai meio que construindo e vai aumentando o seu reinado para poder proteger, né, o rei. No caso do Kingdoms, o rei ele não interage tanto. Você tem mais um sistema ali de criação de torres mesmo que seria um tower defense. E como eu comecei fazendo essa situação de ter um castelo, falei, poxa, eu vou fazer aqui alguns personagens, uns NPCs que te deem alguma coisa, né? Que recupera a sua vida, que melhora a sua arma, recupera a vida do castelo, que o personagem fosse mais ativo, né? Que o rei fosse mais ativo em vez de ficar só jogando ali as moedas. Tinha feito na itch.io, se não me engano, um modelo menor, mas lá, como tem um limite de tamanho, não deu mais para fazer os testes por lá. Aí eu comecei a fazer pela Steam. Eu tenho que disponibilizar as chaves, né?
Mas lá na época que eu fiz com o Marcos, eu acredito que foi por um site assim só, direto no browser. Isso eu já tinha ideia, porque realmente é uma coisa que ia ficar muito monótono, talvez, e eu senti isso durante o jogo, que esse personagem ia ficar só correndo para um lado e para o outro, e ele podia realmente ter uma interação, não faria muito sentido, né, dessa forma, ele não lutar. Então, eu botei ele para lutar, até botei outros elementos, né? Ele pode usar um arco, ele pode usar a bomba, para ele poder ter formas diferentes de batalhar. E você também pode interagir diferente com as armas, né? Você, por exemplo, você pode usar a bomba para derrubar as frutas das árvores, né? Ou usar o arco e flecha para derrubar as frutas, ou jogar a bomba e jogar uma flecha na bomba para ela explodir antes da hora. Você pode chutar a própria bomba. São alguns elementos que ainda estão meio que mascarados ali no gameplay, mas durante a tentativa e erro, o jogador vai aprendendo essas situações novas ali para lutar. Eu acho que precisava ter essa situação realmente de batalha, né? Até que no próprio Kingdoms, na série do Kingdoms, um dos últimos deles, ele já tem esses elementos, né? E aí realmente isso para mim foi inspiração. Eu achei, se eles botaram, acho que não vai ter problema eu seguir nesse formato também. O Mago comentou num ponto ali que eu achei bem legal, que é justamente nisso que vocês estão falando de estratégia, que é justamente a questão de usar um inimigo ou usar outro. Tem um detalhe ali, que fica meio subentendido ali, meio escondido, que é quando o dia passa, do dia 1 pro dia 2 pro dia 3, os discípulos que você não usou para virar soldado vão pagar um valor para você. Eles vão te dar dinheiro a cada noite. Ou seja, se você criar muitos soldados, ninguém vai te dar dinheiro. Então tem um momento certo de você começar a fazer os soldados também. Tem essa parte ali de mexer com a economia, né, do sistema. E é mais ou menos nessa parte realmente do desenvolvimento que eu tô. Eu tô muito na parte do balanceamento, né, que é fazer justamente botar um pote ali que você quebra e ganha mais dinheiro, e aí isso fica muito mais dinheiro no jogo, tem que balancear, botar os inimigos um pouco mais difíceis, e aí o inimigo fica muito difícil, tem que melhorar um pouco a espadinha, e aí cada coisa que eu mexo, né, vai chegando num fator, num valor ali que eu sinto falar, assim tá interessante. Só que é muito complicado você fazer o teste do seu jogo, né, fazer esse teste aí, se tá difícil ou se tá fácil, na hora que você é o desenvolvedor. Porque você sendo desenvolvedor ali, você não tem nenhuma surpresa, né? Você até no momento falou ali que, eu posso imaginar que pode acontecer isso ou aquilo. Vocês estão imaginando que pode acontecer. Eu sei exatamente tudo que pode ou não pode acontecer. E se acontecer errado, eu sei o porquê, né? Eu sei que seria um problema ali no jogo. Na verdade, não seria uma coisa comum do jogo, né? Que às vezes um bug pode passar despercebido para a pessoa e para mim não passaria. Então essa parte também de equilibrar fica muito complicada, porque eu mexo um pouco para fazer o teste, e aí eu faço um teste comigo, que seria, por exemplo, eu posso dizer assim, o melhor jogador, não melhor, pode ter com certeza alguém que jogue meu jogo e fique melhor do que eu, mas eu sei muita coisa do que vai acontecer, então não tem nenhuma surpresa. Eu sei exatamente o que eu deveria estar fazendo ali para ganhar mais dinheiro ou não, então eu jogo como se fosse um jogador super experiente. O máximo que eu posso tirar desse resultado é se o meu jogo tá extremamente difícil. Porque se eu não conseguir zerar o meu jogo tá muito difícil. Então, dificilmente alguém vai conseguir zerar o meu jogo. Mas não quer dizer que seja verdade, né? Eu posso ser ruim no meu jogo, né? Mas eu acredito que não seja isso. Então, eu preciso de alguém que teste meu jogo como se nunca tivesse jogado realmente. Para eu ver ali se a pessoa tá percebendo que ela pode fazer aquilo, se ela tá realmente melhorando com as coisas que ela tá aprendendo, né? Porque pode chegar no momento que ela fala, eu não entendi o jogo é bobo e eu vou embora aqui, né? Às vezes ela não tá com tanta cabeça para entender ali qual é a lógica de qual estratégia que ela tem que fazer. Se ela já tem interesse nesse gênero aí de jogo, ela realmente talvez ela dê um pouco mais de tempo ali e tente. Mas se tiver muito difícil de entender esses pequenos segredos dali das interações, né? A pessoa perde meio que a vontade de continuar. Então é muito importante esse balanceamento para que seja uma coisa progressiva e a pessoa sinta sempre que tem uma coisa nova, né? Que tem uma coisa ali que é por causa daquilo que ela não conseguiu da outra vez, né? E que não fique tudo tão escondido.
Cara, eu acho que você tá trabalhando bem nesse ponto. Eu posso dizer por experiência própria, porque no início eu comecei sem saber nada, o Doutor não me contou nada também. E não tem nenhum tipo de tutorial explícito. Então quando você fala lá, o jogo fala, vá, tá, explore o castelo. Eu entrei lá, beleza, eu sei que o Zé interagia com as coisas. Aí eu chegava lá no portão e o cara tava perguntando, uma setinha pra subir. Não sei se eu interajo e tal. Ah, é pra subir a porta do castelo, aqui é o portão do castelo. Eu pensei, ó, que bacana, cara. Ali já foi o primeiro tipo de interação que vi com o cenário. Ou com os NPCs, que nem você também fala. Interact com NPCs e tal, que tava escrito na tela. Que fica bem intuitivo. Aí você vai interagindo, e aí chega um momento que, beleza, a gente tem lá recrutar soldado, aprimorar a arma e tal, só que você tenta interagir, ele fala que não tem moeda. Isso ficou bem legal. Porque eu não sabia de quase nada, justamente, foi a primeira vez jogando. Aí eu entrei no castelo, eu tentei interagir ali, opa, beleza, comprar uma arma aqui e tal, como mostra lá. Aí pelo menos era isso que eu imaginava a princípio. Aí mostrava uma imagenzinha de moeda e um xizinho. E isso já era o suficiente pra falar que não tem moeda. E isso vai acontecendo ao desenrolar do jogo. Aí, quando eu comecei a pegar mais o jeito, como o jogo ele tá bem intuitivo, aí vem a parte dos discípulos lá. Que eu vi que existe lá a cabecinha dos discípulos, e quando eu vi isso foi quando eu tentei conversar com aquele cara de recrutamento, ele falou que não tem a cabecinha. Eu fiquei, pensando, pra que não tem? Por que eu precisaria? Aí depois eu vi que de dia em dia chegavam novas pessoas. Eu acho que vai até aparecer no vídeo que eu tava tentando matar essas pessoas. Eu tava tentando meter espadado nos discípulos. Aí eu vi que quando eles entravam no castelo, eles somavam lá a arte dos discípulos. E eu fui ver, eu voltei naquele. Aí eu tentei interagir com ele e eu vi que ele recrutava as pessoas, ele recrutava lá o que eu escolhia que eu quisesse que ele recrutasse. Isso tava bem intuitivo também, cara. Eu que servia os discípulos, aí eu fui mudando a minha estratégia, aí eu vi que. Aí eu lembrei que de dia em dia chegava novos discípulos, aí eu fui montando minha estratégia, beleza. Eu vou respeitar para esse dia, vou recrutar mais soldados. E por aí vai, você vai montando a sua própria estratégia. Comigo foi assim, com outro tipo de jogador, com outro tipo de gameplay, o cara pode pensar de qualquer outra maneira. Como você citou, por exemplo, se você não utiliza os discípulos para você esperar utilizar na hora certa, você vai ganhando meio que um imposto sobre os discípulos ali no castelo. Eu não sabia disso, cara. Eu realmente não sabia disso. Eu nem imaginei isso. Na verdade, eu nem notei esse o ponto, cara. Nem fazia ideia de que isso daí poderia acontecer. E tá aí, ó. Tá aí mais um tipo de que você pode utilizar de estratégia, caso você perceba. Ali o meio de imposto em cima dos discípulos. Faz sentido. Dá um ar a mais de estratégia. Se o cara ele quer utilizar mais do ouro pra, sei lá, dar um upgrade na espada dele ou coisa do tipo, ele pode simplesmente não utilizar os discípulos e ir no mano a mano, sem defesa ali do castelo. Então muda totalmente a estratégia também. Então tá bem intuitivo, cara. Eu fui descobrindo as coisas ali no próprio jogo. Ficou muito, muito legal, ficou muito show essa parte da intuição. E também como a interatividade. Não sei se o Dutra tudo foi mais diretão. Cara, foi exatamente nesse nível. O Fernando não pode tirar testemunha porque ele tá vendo eu jogando. Primeira vez que eu joguei, ele viu eu jogando, a gente ficou quase uma hora. Ou foi uma hora jogando, não lembro agora, sinceramente. Mas fomos jogando assim, conversando, batendo papo. Gostosinho. Tava gostosinho de sofrer. Mas já era praticamente outro jogo já, né? Porque tava em outra... né? Não tinha muita coisa desequilibrada ainda, né? Então, acho que foi uma outra diferença. Eu acho que não tava tão gostosinho, né? Acho que deu uma melhorada. Eu mesmo tava com dificuldade de sentir, assim, essa sensação de, poxa, tá maneiro, porque realmente é meio que... É um jogo que demoraria, sei lá, umas 3 horas pra você zerar. E eu já tô aí há 1 ano, por exemplo, nesse projeto. Então eu tenho muitas horas jogadas num jogo que não deveria ser tão grande. Então, assim, é muito bom quando outras pessoas jogam, que você pega realmente ali a pessoa fresca, né, fazendo o jogo. Uma coisa que eu queria falar aí, que eu foquei e pensei bem agora também, que eu foquei bastante nesse jogo, você até falou ali do balãozinho, de você tentar entender o que ele tá falando, né? Porque meu foco foi muito em fazer sem tutorial, né? E fazer sem muita legenda. Eu não queria botar letra, eu não queria botar nada escrito ali para evitar a legenda. Para quê?
para criar meio que uma linguagem universal ali mesmo, né? Para que qualquer um consiga entender por imagem. Só que ao mesmo tempo é um problema ali você escrever por imagem, porque às vezes fica difícil de você interpretar o que eu tô querendo passar ali, né? A setinha para cima, o que aquilo significa, né? Então é por isso que ficou meio que assim. Então tem uma evolução aí nessa comunicação sem a escrita, que eu tá tentando botar ali com um som ou botar com uma imagem, né? Mas tudo tentando evitar um texto, porque seria muito fácil eu escrever ali alguma situação, né? Mas eu acho que fica muito poluído visualmente. E aí eu segui por essa estética aí de evitar tutorial e evitar legenda. Só que aí tem esse lado negativo. Sim. É bem no ponto que eu comentei de quando você é novato, você tá começando a jogar ali, você não entende de absolutamente nada, aí você fica meio confuso. Mas no meu caso, claro, como você comentou, vai ter gente que não tá no dia ali pra jogar esse tipo de jogo, ou não é muito do estilo, não vai conseguir. Pode ser que acabe desistindo do jogo, mas creio que a maioria vai sacar que o jogo é desse tipo, que o jogo realmente não é um jogo de ter tutorial e afins. Comigo foi assim, eu curti, foi bem intuitivo e que muitas pessoas podem gostar, cara. Muitas pessoas vão levar. Gente, eu já fico até mesmo imaginando gringos, que é de tema de gringo, fazer esse tipo de coisa, de criar um tipo de detonado sobre o jogo. De, por exemplo, como você pode criar melhor a economia do Castle Farmers, como você pode gerenciar melhor os seus soldados, suas armas e tal. Coisa mais gringo realmente de vídeo, que é bem interessante. Eu vejo de gente fazendo esse tipo de conteúdo sobre o Castle Farmers. Mas, cara, aqui já deu 1h e pouco de gravação, bicho. Foi um papo talk maior que a gente já fez. E antes da gente dar uma finalizada, cara, caso que tal uma complementada final sobre esse jogo, por exemplo, data de lançamento, ou coisas relacionadas a isso, as redes sociais ou afins, claro, também para avisar para a série de colocar o jogo na wishlist lá da Steam e afins, cara. Seus complementos finais, pode ficar à vontade, Fernando. Uma pergunta final antes de você colocar isso. Agora, aquela pergunta que quando eu olhei pro teu jogo, foi a pergunta que eu queria saber. Por que você colocou o símbolo da Key, né, da tua empresa da Key, do Wink Yankee roxo e laranja? É que eu altamente apelidei de Yankee roxo e laranja. E o pai responde. Eu acho que isso vai ser aquela dúvida final, porque, cara, qual foi a inspiração? Inspiração para esse nome. Inicialmente eu criava jogos com o nome de Panela de Tinta, porque eu vinha da gastronomia e tinha muito essa parte aí do design, né, da criação assim de design. Só que o Panela de Tinta eu não achava muito interessante para o público gringo, né, para fazer uma coisa internacional. Então eu pensei o nome em inglês. E aí eu acabei vindo com esse olho de tinta aí, né, que seria mais ou menos que um olho, e por isso tem esse yin yang aí, que é uma coisa que eu sempre achei legal, né? Essa filosofia aí dos opostos, de tudo que se completa, né? E as cores que eu mais gosto aí, laranja e preto. Então ficou meio que uma mistura aí de ideias para criar esse logotipo aí. Acho que essa aí foi meio que a inspiração mesmo. Olha, mano, olha como uma simples logo, uma simples imagem pode ter uma história tão profunda. Pessoal, eu queria agradecer muito a oportunidade aí para poder estar aqui tendo esse espaço para poder mostrar o meu jogo. Eu acho que isso ajuda muito, né, um desenvolvedor que está começando, que a gente não tem essa possibilidade de investir muito em marketing, né? Então acho que isso ajuda muito a comunidade, vocês criarem esse espaço para os desenvolvedores. Em redes sociais, eu estou mais lá no Facebook, realmente, onde eu boto lá o Inkiai, que é onde eu crio meus jogos a partir desse nome. Bom, eu não tenho muito mais o que dizer, realmente. Eu acho que fica por aqui mesmo. Adiciona lá na wishlist e o jogo vai sair. Você perguntou, né? Não sei, realmente é assim que eu consegui terminar o balanceamento, porque o jogo está praticamente completo, né? Eu tenho toda a história ali, tem tudo já acontecendo, só falta realmente esses pontos que a gente botou aí, que é
descobrir uma forma ali para, por exemplo, o cara não comprar muito, gastar o dinheiro muito numa coisa e conseguir ganhar o jogo, né, fazendo de uma forma totalmente que eu não estava esperando. Então é muito só finalizar o balanceamento e assim que possível ele tá lançado. Padrão então, Dutra, Fernando. Cara, a gente pode ficar tranquilo que vai colocar todos os links necessários, como redes sociais e afins do Fernando, como também o link do jogo na Steam, para colocar na wishlist, que já ajuda também o algoritmo do caso, dentro da própria Steam, para ajudar no engajamento. E, cara, aliás, uma curiosidade a mais que é padrão, né, cara? Padrão, já fiz muito isso de querer lançar um jogo, quando eu terminar ele, não ter data de lançamento nem nada, já fiz muito isso. Que eu falo de lançar ali na itch.io, Game Joy e tal, um projetinho bacana, um projetinho pequeno. Falava, não, cara, não tem data de lançamento não. Vou colocá-lo na plataforma quando eu terminar ele aqui de desenvolver, é isso. Então é padrão, muita gente faz isso, aliás. Então, cara, vai ficando por isso mesmo, cara. Foi uma honra ter essa conversa com ambos, deu 1 hora e pouco. Foi o Papo Talk maior que a gente já fez, cara. Foi muito bom, foi bem interessante conversar, aliás, sobre uma parte da vida do Fernando, como também muitos pontos interessantes que existem dentro do jogo dele. Claro, foi diferente, por exemplo, com a Killing Kill, que a Killing Kill o jogo ainda não está totalmente desenvolvido, ela só disponibilizou uma demo. No caso do Fernando, como ele citou, o jogo está basicamente pronto, tendo que dar uns retoques finais, a famosa polida no jogo. Então vai ser bem interessante. Então, cara, Dutra, Fernando, a gente vai ficando por aqui então, cara. A gente se vê numa próxima. E até. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Grande abraço, pessoal.